De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje. Hebreus 11:5, a parte 19 da série Hebreus. Eu sou Edilmar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Eu quero citar um versículo do livro de Judas, que só tem um capítulo, né? O versículo 20 fala assim: edifique você mesmo sobre a sua santíssima fé. Portanto, a gente vai colocar na nossa vida o óculos da fé, né? Tudo que a gente vê é pela lente da fé em Deus e na palavra de Deus. E edificar a nossa vida, nós mesmos, sobre essa santíssima fé no Filho de Deus que nos amou, né? Muito amor envolvido. E Deus deu seu Filho porque Ele amou o mundo demais, para que a gente não pereça, mas que a gente tenha vida eterna. De forma que nós temos aprendido que o nosso corpo não é só carne, osso, sangue. Não, o nosso ser é composto de espírito, alma e corpo. E quando morremos, o nosso corpo, ele vira pó. Mas a nossa alma, ela tem um destino. E é isso que deve tomar conta das nossas decisões. A gente tem que partir do princípio que a nossa vida está sendo edificada sobre a nossa fé, de forma que a nossa alma vai ter a salvação em Cristo Jesus e não a condenação no inferno. A gente precisa ter a nossa vida agradando a Deus, viver uma vida que agrade a Deus, porque aí sim nós vamos encontrar a nossa verdadeira missão na terra e também na eternidade, no propósito de Deus em nos criar. É para a sua glória. E meditando nesse livro maravilhoso de Hebreus, capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Semana passada a gente falou de Abel, a fé de Abel, e a gente hoje vai falar sobre a fé de Enoque. Enoque tem a sua história relatada lá no princípio em Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24. E Enoque, ele é assim, descrito de uma forma tão simples, tão profunda, tão correta, tão abundante, tão constante,
porque fala da forma que ele andou quanto viveu na terra. Já diz o ditado, não é mesmo? Diga-me com quem andas e te direi quem és. O que há de tão especial sobre a vida de Enoque? Enoque andava com Deus. E essa escolha, essa decisão de, durante a sua vida, ele andar com Deus fez diferença naquela época, durante os tempos até a presente data, que nós, nesse instante, estamos falando dele. Ele foi incluído na lista dos heróis da fé. Por quê? Porque ele teve fé na época em que ele andava. Ele teve fé na época em que viveu. E ele decidiu, tomou esta decisão, essa escolha de andar com Deus, de acreditar que Deus existe, de acreditar que Deus é verdadeiro e que vale a pena escolher andar segundo os seus propósitos. Você pode conferir também a importância da vida de Enoque, pois ele foi citado em Lucas 3:37, na genealogia do Senhor Jesus. Nós vamos ressaltar neste estudo bíblico hoje o andar com Deus, o nosso comportamento, como a gente age e interage com o Senhor Deus, com as pessoas, no momento em que vivemos, da forma que o mundo é, da forma que nós somos. Então, a gente não pode imaginar que o mundo é um grande playground cósmico em que eu vou me descobrir e descobrir quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, aonde eu quero chegar, aonde eu vou atingir a vida das pessoas. Mas a gente tem que entender uma coisa: o mundo existe para que a gente conheça a Deus. E conhecendo a Deus, glorificar a Deus e agradando a Deus, a gente descobre então o nosso propósito, a nossa missão, quem nós somos. E é sobre então agradar a Deus. E Enoque foi esse tipo de pessoa. Ele agradou a Deus, ele andou com o Senhor Deus. E, obviamente, as pessoas adquirem características do grupo em que elas vivem, das pessoas com as quais ela anda. E o Salmo 1, ele nos orienta: não ande segundo o conselho dos ímpios, daqueles que não respeitam a Deus, que não andam segundo os princípios de Deus. Então, não ande no conselho de ímpios, mas ande segundo os preceitos de Deus. O apóstolo Paulo fala: se você recebeu a Cristo, andai nele. Colossenses 2, 6 e 7. Arraigados, com a raiz firme, edificados em Cristo Jesus e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados e abundando em Cristo em ações de graça, sendo agradecido, louvando o nome do Senhor. Então, andai nele. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, 16 a 26, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências, as paixões da carne. Então, você sabe que andar em espírito não é andar voando, andar como você tivesse assim ausente do mundo real, mas andar segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus, observando a importância das coisas de Deus, das coisas espirituais. Então, andar em espírito é a forma que a gente deve andar com o fruto do Espírito, que é bondade, domínio próprio, calma, mansidão, todo o fruto do Espírito que vai, então, reger, dominar o nosso comportamento, no nosso caminhar. E também, João fala em 1 João
1, 7 a 9. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, na nossa caminhada cristã, andar na luz, andar com Deus, tendo relacionamento com o Senhor, faz coisas grandiosas. E uma delas que aqui é citado é a comunhão. Andar no caminho de Deus, como Deus está na luz, andar na luz de Deus faz com que a gente tenha comunhão, unidade, união uns com os outros. E Enoque andou pela fé, andou com Deus. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:7, não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Então andamos confiantes que mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, nós andamos pela ótica da fé. Então Enoque deixou esse exemplo de vida, este legado e esta fé demonstrada no seu caminhar. Ele andava com Deus no meio de uma geração que foi se tornando tão perversa a ponto de o Senhor Deus ter que executar um juízo sobre a terra, mandando o dilúvio e matando muitas pessoas, porque eles estavam afastados de Deus. E Enoque, ele demonstrou na sua vida uma constância de andar com Deus. Aqui você não vê que ele fez grandes obras como Noé, que fez uma arca, ou como Abraão, ou quanto Moisés, ou tantos outros que tiveram fé. Mas o diferencial de Enoque era o seu andar agradando a Deus, agradando extremamente a Deus. Também no livro de Judas cita Enoque nos versículos 14 e 15, né? Capítulo 1 de Judas só tem um capítulo, esse livro, que é um livro antes do Apocalipse, e fala que Enoque era profeta. Enoque se exercia desde os tempos antigos este ofício maravilhoso de ser boca de Deus na terra, de ser profeta, e pela fé, pela sua constância no seu caminhar, ele demonstrou querer e escolher agradar a Deus. E Enoque, sendo diferenciado na sua geração, sendo profeta de Deus, andando com Deus, você vai ver em Gênesis 5 a citação de várias pessoas que viveram antigamente. Por exemplo, uma pessoa, Gênesis 5:17, Malael. Aqui diz que ele viveu tantos anos e morreu. Aí, versículo 18, fala do pai de Enoque. E no versículo 20 fala que ele viveu tantos anos e morreu. Mas, quando chega na vez do Enoque, aconteceu algo diferente com ele. Porque a morte veio à terra por conta da desobediência do homem, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, e o Senhor falou: se vocês me desobedecerem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, então certamente vocês vão morrer. E aí então entrou a morte na humanidade. E aí foi continuando aqui em Gênesis, mas aconteceu algo diferente com Enoque. Diz que Enoque, no versículo 24 de Gênesis 5, que Enoque andou com Deus e não apareceu mais,
porquanto Deus o tomou para si. E aqui então a gente vê a citação do arrebatamento deste homem, do traslado deste homem, Enoque. Ele não passou pela morte, porque Deus raptou, arrebatou, trasladou, transportou Enoque. Então ele andava com Deus na terra, depois foi lá para o céu andar com Deus no céu, mas sem passar pela morte. Então este verbo aqui, neste trecho no original, que ele foi tirado, transportado de um lugar para outro. E aqui a gente vê que não aparece que Enoque tenha morrido como os demais. A gente vê outras citações na Bíblia de pessoas que foram arrebatadas, como Elias, e a gente também vê, então, muitos que tomam Enoque como exemplo da igreja, que vai ser arrebatada, como diz a palavra de Deus. E quando chegar esse dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, né? Em um corpo glorificado. E vamos nos reunir com Jesus nessa grande reunião e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então este é o arrebatamento que está citado na palavra de Deus, e a gente vê então Enoque aqui. Agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si, como diz aqui Gênesis 5:24. O apóstolo Paulo então repete o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, que ele fala sobre este mistério. Nem todos morreremos, mas seremos arrebatados. E Enoque, aqui, ele andou com Deus pela fé, tendo sido a pessoa que experimentou essa experiência, né? Experimentou o arrebatamento. Ele experimentou esta grande experiência, né? De ser tomado pelo Senhor. Um homem que agradou a Deus no seu tempo, da forma que ele era. Ele fez essa escolha. E você quer agradar a Deus? Você quer fazer escolhas diferentes da maioria das narrativas do mundo, do progressismo, do globalismo, da nova ordem, do anticristo? Você quer andar com Deus? E olha aí o apóstolo Paulo, no comecinho de 1 Tessalonicenses 4, reforçando, ele falou: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Olha aí, andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Deus é muito maravilhoso, né? E assim que a gente abre o nosso coração para Ele, né? Diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então Deus quer ser encontrado, Ele quer ser achado. Se alguém não acredita, não acha Deus, é porque não está procurando de todo o coração. Quem procura, acha. E
aquele que quer agradá-lo, andar, fazer ofertas, como a gente viu no vídeo anterior, que agradam a Deus, ter uma vida que agrada a Deus, vai também viver, vai também experimentar algo grandioso, extraordinário, que é Deus também vai querer agradar você, enquanto indivíduo, enquanto filho de Deus. A todos quanto receberem a Jesus, Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Salmos 37:4 fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E assim, segundo a vontade dEle, quando nós queremos agradá-lo e andar com Ele, tê-lo como uma companhia constante, agradando ao Senhor, também o Senhor vai nos agradar. E isto é muito lindo. Não no sentido de que vai agradar quando a pessoa, obviamente, quer algo que é errado. O Senhor diz, né? Quem quer andar após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você vai ter Deus te agradando no momento em que você amá-lo, agradá-lo e, segundo a vontade dEle, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E é o que diz a Bíblia. A gente agrada a Deus e Deus agradando a gente. Pense nestas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.